Olá, estamos aqui mais uma vez para uma conversa. A nossa roda de diálogo no programa Estilo de Vida é Consciência, oferecido pelo Grupo de Pesquisa em Estilo de Vida e Saúde da Universidade de Pernambuco. E desta feita temos 3 convidados a nível internacional. Nós temos a professora psicóloga doutora Anne-Marie Kuchler, que atua no Instituto Parc Sanitaire Saint-Jouan-de-Dieu, na Espanha. Temos o Dr. Lars Bo Andersen, oriundo da Dinamarca e atuou recentemente na Western Norway University. E temos agora de volta o nosso querido Rodrigo Lima, que tivemos o prazer de ser professor de quem, né? Fui professor na graduação e fez uma carreira brilhante, ela está fazendo a carreira brilhante e está de volta aqui conosco para contar também da sua atuação internacional. E o mesmo também atua no Instituto Parc Sanitaire Saint-Jouan-de-Dieu. Bem, eu vou contar com o luxuoso auxílio do Rodrigo com a tradução, porque os colegas que estão aqui conosco não falam português. E aí vamos usar da língua inglesa, e como meu inglês é modesto, e o Rodrigo tem um inglês bem mais trabalhado do que o meu, vamos fazer aqui um jogo de conversação e tradução. Vamos ver se dá certo, não é, Rodrigo? Não, vai dar certo, vai dar tudo certo. O jeitinho brasileiro, nessas horas, ajuda demais. Yes. Well, welcome, everyone. Thank you to come and talk with us. Our program is called, in Portuguese, Estilo de Vida é Consciência. Lifestyle is Conscience is the name of the program. Okay. Yes. Then we call to, or ask to talk things about the around the mainstream lifestyle and behavior. I think it's assunto, a subject that you both would like to talk about. Yeah. Yeah. And well, it's, if I may interrupt, I think it's very interesting because the group, our GPS, it's really focused on lifestyle, but a lot on physical activity. Yes. And one of the main things that unite a psychologist with a physical activity expert is actually lifestyle. Yes, that's it. So it will be a very interesting talk for the audience. Nós estamos exatamente situando nossos convidados acerca do tema central do programa e convocando a conversar sobre estilo de vida. E é muito oportuno que o Rodrigo chamou a atenção e estarmos aqui com 2 especialistas, um na área da psicologia e outro na área da educação física, o que, de fato, tem um papel central dentro dessa questão do estilo de vida e comportamentos saudáveis. Não é isso, Rodrigo? Sim, com certeza. Muito bem. Você quer fazer uma primeira provocação? Sim. Vou perguntar aos nossos convidados um pouco para cada um, como para eles se apresentarem um pouco e também para falar um pouco sobre a relação deles com o estilo de vida. So, Anne-Marie, I would like to start with you. Mm-hmm. So, could you briefly introduce yourself and tell us about your work in mental health and behavior change, how you got interested in that topic, how you arrived to your career status now? Mm-hmm. Of course. At first, I'm very happy to be here today and talk with you about this very important topic. I am originally from Germany and have lived there until recently, now moved to Barcelona to work there. I'm a clinical and health psychologist. I'm also a psychotherapist. So psychotherapy naturally makes you very interested in things like life habits and behavior change, because when you work as a psychotherapist, you usually see the people that are already quite sick, and you start thinking about what can you do to prevent that. So during my PhD, I worked with college students in the International College Student Initiative of the World Mental Health Initiative. And in this project, we, on the one side, analyzed the mental health of the college students in countries all over the world. Mm-hmm. And on the other hand, we tried to develop interventions to support them to not get sick. And those interventions were a lot about
building healthy habits, both emotionally, cognitively, also behaviorally, to make them take good care of themselves and promote mental health and reduce the incidence of mental health disorders. Então, dando um pouco de contexto aos ouvintes, aos espectadores, a Anne Marie ela tem uma formação na área de psicologia e a parte da formação científica, de mestrado, doutorado na área de psicologia, também ela é psicóloga clínica. Então, esse duo entre a parte clínica, onde ela tem o contato mais com as pessoas com transtornos mentais mais clássicos, como ansiedade e depressão, ela também teve a oportunidade de trabalhar em outras investigações relacionadas mais à parte de promoção, prevenção, estudos epidemiológicos. E durante o doutorado dela, ela trabalhou muito com estudantes universitários dos primeiros anos da universidade, juntamente com uma iniciativa mundial de monitoramento de saúde mental de estudantes universitários, organizado pela Organização Mundial da Saúde. E sempre foi muito interessante, uma parte, uns levantamentos epidemiológicos, e por outra parte, tentando desenvolver intervenções para promover saúde mental e prevenir problemas de saúde mental nessa população. Thank you, Anne Marie. Anything else you would like to, or just for this introduction, you think it's fine? Maybe one thing that I would like to add is that after this, my dissertation, since my postdoc, I've been working with schools and in the Improver project, which is a project that's kind of very similar, but with a different population, with adolescents that also kind of follows this goal in a similar way, but has the specialty that it's setting-based, so it also includes the school community, teachers, parents, families, which is very important to build healthy habits in this young population. E agora, mais recentemente, vindo para uma população um pouco mais jovem, aqui no Brasil seria o ensino médio, um programa que ela também está trabalhando, que é o projeto Improva, que é um programa de prevenção primária, de promoção de saúde, estilos de vida. E eu acho que durante a nossa fala, a gente vai falar um pouco mais em detalhe sobre todos esses aspectos. But now I would like to give the word to Lars. A pergunta vai ser no mesmo sentido, para ele se apresentar e falar um pouco de como ele chegou no início das especialidades dele até agora nessa parte mais populacional de promoção de atividade física e estilos de vida saudável. So Lars, could you share a bit how you started in your background? And actually I'm very interested, and I think it's very important for our audience, how you shift from your initial studies, why you did this shift to population, community, physical activity surveillance and promotion in different age groups, especially the young population. Yes. Just shortly, I'm working in Norway, but I'm actually from Denmark, and I've been working at Danish universities for many, many years. I started to educate physical education teachers, and I taught volleyball and gymnastics and skiing, and then at some point in the late 1970s, I got interested in research and had a background as exercise physiologist, and that was mainly to optimize performance in athletes, you could say. But at that time, a new field actually developed where we looked at exercise in prevention of diseases. So if we go back to the 70s, actually nobody thought that there was any kind of connection, because exercise was only done to have fun and to perform, but not to be healthy. Yes. So I started in the early 80s to do population studies where we looked at children. And we measured cardiovascular disease risk factors. We measured a lot of other things and the fitness level of these children, and had questionnaires of how they lived, how they behaved, and could see
that we could actually already in children predict who would get metabolic health problems later on in life. So we were actually able to identify the children at high risk already at that time. And I've then worked for decades to improve our methods to do this. And today we can actually predict whether a person will get type 2 diabetes 10 years earlier than the ordinary physician will do. So in that sense, I think this field has been very interesting to follow throughout the whole development of the association between physical activity in general and health, because it also changed from being exercise and training until all kinds of physical activity were actually included as preventive. Because one of the studies we did some 30 years ago was to look at commuter cycling and walking, and found out that it actually prevented a number of different diseases. In that sense, ordinary physical activity habits were suddenly important, which they had not been earlier. A resposta do Lars é muito interessante porque fala um pouco da evolução do campo da atividade física, da pesquisa da atividade física. Ele começou como professor de ginásio, que se chama como se fosse professor de ginástica, de esqui ou de vôlei na faculdade, e ao longo do tempo foi se interessando por pesquisa, inicialmente na parte de performance, de melhorar a performance de atletas, e depois, ao longo do tempo, a parte dos esportes na prevenção de doenças inicialmente. E nesses estudos, eles começaram a identificar que o perfil metabólico das crianças estava relacionado com doenças mais à frente. Ele falou de alguns problemas, como, por exemplo, diabetes, e ao longo do tempo, eles foram melhorando, aprimorando as metodologias, as técnicas de medida, e hoje, com os métodos disponíveis, se pode prever, com 10 anos, a probabilidade de ser diabético. Perfeito. Que um médico de cabeceira hoje tem uma dificuldade, muitas vezes, de, em 1 ano, 2 anos, de identificar. Então, falou um pouco sobre todos esses comportamentos e depois saindo do exercício para a prática de atividade física. O grupo do LAS foi pioneiro no estudo do deslocamento ativo, no uso de bicicleta, de caminhada, e fez vários estudos onde demonstrou a associação entre se mover como atividade física, que é uma atividade física leve e no máximo moderada, e a prevenção de doenças futuras. Então, é interessante um pouco a história dele, como também a história da evolução da área. Eu percebo que a história do professor Lars é muito parecida com a história dos nomes que nós hoje no Brasil temos a destacar nessa área também, né? Eu tive a oportunidade de entrevistar aqui o professor Marcos Vinícius Narras, e ele contando a história dele, muito semelhante ao do Lars. I'm talking about the program that we had here with Narras, Marcos Narras. His history in the field of research is similar. Yes. Your history. It is. I think it's around the world. It's the same history. I think so. Yeah. It's we could say that's a new field of research. Yes. Because 3 or 4 decades, it's very few in the history. And today it's difficult to understand that we were completely different when we go 50 years back. Yes. Because all our colleagues, they laughed when I start to measure blood samples and cholesterol from my children who were part of the studies. And they thought, why do you do that? But today, I think everybody agrees that it's actually important. Yes. Health is movement. Yeah.
and vice versa. Yes. It's unquestionable Yeah. matter. And it's amazing to see the number of different diseases we can actually prevent through movement. Yes. Because it's not just type 2 diabetes and cardiovascular disease, it's mental health, it's cancers, it's many different kind of diseases. And we also know quite a lot about the mechanisms behind why it works today. And I would say the worst one, sadness. And in this matter, sadness is your field of interest. What do you think about exercise, physical activity, and the satisfaction with life? Is there any kind of linkage? Yes, there is a very, very big one, and that is always a subject in therapy, because patients that come with depression, they think they need to talk about their problems. And that is part of the story for sure, but a big part is to get moving, to get active again. And we know that movement can be just as effective as drugs, as pharmaceuticals that they take. That is the shorter path that sounds easier for them to just take a pill and feel better, but that is very short term. So what we do is a lot of psychoeducation to explain to them why movement is so important. And that is very prominent in the therapy of depression, of sadness, but it's just as important, for example, for anxiety, because we know that moving, being active actually reduces anxiety a lot. We do that with patients that have panic disorder, because we know if they do more exercise, they have less panic attacks. So it's very prevalent, it's very important in my view, and it's very important to educate people about this fact, because it's growing, but it's still not common knowledge. Eu fiz uma provocação à colega Anne-Marie. Aproveitando o que o professor Lass tinha dado como exemplo da importância da atividade física, uma vida fisicamente ativa para a prevenção de doenças. Ele listou uns tipos de doenças muito comuns hoje em dia, né? Notadamente aquelas chamadas crônicas, né? E aí eu fiz uma provocação, e talvez a pior das doenças seja a tristeza contemporânea. E provoquei a psicóloga a fazer uma ligação do trabalho dela com a atividade física, e já que ela lida com pessoas que estão, evidentemente, em estado emocional dificultoso, alterado. E ela fez exatamente essa resposta. Ela ressaltou a importância de uma vida fisicamente ativa, apesar de outras terapias e outros aspectos serem relevantes, mas a atividade física, sem dúvida, é básica para essa melhoria do estado emocional. E destacou que faz parte do trabalho terapêutico que a pessoa se movimente. Não só para a questão da tristeza ou estado mais depressivo, também com a questão da ansiedade, transtornos variados, porque já está provado que até no trabalho clínico, não só na questão da prevenção, o exercício, o movimento, a atividade física, ele é muito importante para todos esses aspectos, inclusive no trabalho clínico com pessoas com diagnósticos de problemas de transtornos mentais. Exato, perfeito. Então, talvez a gente possa continuar um pouco com Anne-Marie, porque uma das coisas que tanto a área da atividade física como a área da psicologia tem em comum é nós temos conhecimento sobre como fazer que as pessoas sejam mais ativas fisicamente. Isso é um conhecimento já estabelecido na literatura e na psicologia também. Temos terapias, psicoterapias efetivas, como ela acabou de destacar, o uso do movimento da atividade física no tratamento de problemas de transtorno mental, mas se nós olhamos o cenário epidemiológico, tanto os níveis de atividade física como os problemas de saúde mental, no melhor dos casos, nós temos um platô. As pessoas não se movimentam, a prevalência de inatividade física é muito alta, de atividade física insuficiente também, e na área da saúde mental, os problemas ainda estão aí, da mesma maneira, apesar de todo esse conhecimento. E eu vou fazer uma provocação um pouco a ela do que ela acha que falta para que todo esse conhecimento de base
tem algum impacto a nível mais global. So, Anne-Marie, coming back to you, kind of make a connection, because despite you gave examples about therapeutic strategies to help people with mental health problems, the epidemiological scenario in mental health problems, it's to the best stable. The epidemiological scenario is not really improving regarding populational mental health. And this is something that's also linked to physical activity. Despite we know how to make people more active in different age groups, we have the knowledge on the importance of physical activity. Insufficient physical activity prevalences are pretty much stable over the last decades. So I would like to start with you on that and also follow up with Lars. Why do you think that we have this connection between the knowledge on how to make people more active or with better mental health and the status of the population? Mm-hmm. Very, very interesting question, because we do have all these meta-analyses that we show that we have effective treatment. I think one part of it is that the living conditions that we live in don't actually help either for mental health nor for the physical activity, and that probably actually is connected. So there might be rising prevalences. We see that at least in the youth populations very clearly. So even if we apply the same amount of treatment, we still have these stable or maybe even rising epidemiological scenarios. Another thing that I think has been a problem is that we focus very much on the individual. That therapy is a very good example of this. We take one person that is already very sick and we make them better, but we do not have the resources in this scenario to do this with everyone, and also we start way too late. So one point that has to happen is kind of to lift this up a level on the population level, like you already hinted. So what can we do with the tools that we have to actually also make them work on a bigger scale, a much bigger scale? And there has been starting research into implementation science, how to lift this up, how to nudge this up a little bit, or a very big bit actually. So this is one part of the story, and this is also connected to kind of a setting-based systemic view of things. Especially with youth, we can see that if we help young people in therapy, but their family, their school is still very dysfunctional, there won't be sustainable change. So we need to kind of include the whole setting of those young people and go up even to the political level of policy changes to actually make these very well working interventions in the small clinical study setting work on a population level. Thank you. That's very interesting. Então, a Anne-Marie destacou alguns aspectos. Ela começou e terminou basicamente com o mesmo ponto, que é as condições de vida das pessoas. Isso. Né? Porque por mais que a gente tenha tratamentos ou terapias ou intervenções que sejam funcionais e efetivas, não necessariamente isso chega à grande população. Exato. Porque a terapia, nesse caso, é um exemplo muito bom. A terapia é individual, né? É uma coisa individual, Isso. Mas nós não temos os recursos para replicar isso de maneira fiel para toda a população. E também isso fala um pouco, ela também destacou sobre, muitas vezes chega muito tarde, porque as pessoas precisam dessa intervenção muito antes. E ela começou a fazer uma outra mudança de paradigma de como adaptar. Aí falou algumas terminologias interessantes na área da ciência, como o uso de estratégias de implementação, adaptar essas intervenções para outros níveis, e chegou até o nível político, de fazer algo estruturado, escalonado, que é algo que se discute muito no mundo todo e aqui no Brasil também, sobre a interdisciplinaridade, a conexão de vários níveis de prevenção, promoção de saúde, tratamento, de uma maneira mais interligada, conceitual. E isso é algo extremamente complexo. Sem dúvida. Mas é algo que já está... que é uma necessidade identificada. So, Lars, Anne-Marie focused a lot on the mental health aspect of it. Taking from her hints
what would you say about promotion of movement and physical activity at population level? First of all, I agree very much with Anne-Marie about finding ways where we can implement it in whole populations. But I disagree a little bit about the stability of the habits, because I actually think it has polarized. So we have a quite great part of the population who are deliberately active, using parks, doing exercise, but we also have a big part of the population doing absolutely nothing. Yes. And therefore we have the obesity epidemic. Not just because of the exercise, but also because of nutrition. Yes. So this polarization is also socioeconomic based, because there's no doubt that the well-educated and richer part of the population are more active than the rest. Some of the initiatives we have used in Denmark is actually to promote commuting, active commuting. So in Copenhagen, for example, more than half of all commuting trips are done by bike, which means actually that half of the population fulfill physical activity guidelines just by going to work. Mm-hmm. And that's a major part. And I've seen here in Recife, since I came here for the first time 17 years ago, a major change also in relation to, you have got bike lanes a lot of places. I can see the Sunday, on Sundays, that people are able to have leisure biking around the city, Mm-hmm. guided by some organizing the traffic. Mm-hmm. So there are a lot of initiatives coming on population level now, but we need more than that. And we also need to make the city more walking friendly, you could say, Mhm. because it's not walking friendly either. And these initiatives are not that expensive to make. It just takes time. Yes. In Copenhagen, we have built up bike lanes for probably 5-6 decades at least. So it has taken time. But today you can bike everywhere without getting in touch with the traffic, because bike lanes are elevated around 10 centimeters over the ground where cars are driving. So that kind of initiatives are very important that the politicians actually relate to and take care of, because it's a political issue whether you promote one way of getting to work or another way. Mm-hmm. And it's both public transport, walking areas, biking areas, Mhm. compared to in US, for example, where only the car has advantages. Yes. Before I give the context, Yes. I will make another provocation, because I'm from Recife, so I think I know what people over there they are thinking. Like, they're like, okay, so that's very easy. You are in Denmark, you dress nicely, and then you bike, you don't sweat or whatever. But I would like, Lars, for you to tell to our audience, how is to bike in Denmark in November, now in this month that we are? The temperature is around the freezing point, and sometimes it's slippery on the road, and sometimes we even have snow, maybe not in November, but in December and January. But they still bike. I mean, they use tires that can actually grip the asphalt, even if there's a bit of snow. So there are less biking in January than in July. I agree about that. July is the summer in Denmark, and January is the winter. But still, the environment is not a serious obstacle, because it is actually like in Copenhagen, there is nothing faster than the bike to go to work. A taxi cannot even compete. And when we drove here to the Institute in Recife this morning, I could see on the GPS that it would take half an hour and the distance was 6 kilometers. I mean, I could have run faster than that. So it's stupid.
if you had had bike lanes, I would definitely have taken the bike instead of the car because it would have been half the time to get here. Eu vou começar com o final, depois eu trago. Acho que é bom dar uma contextualizada na conversa. Porque o professor Laz, ele falou muito da importância de mudar dessa questão individual. Ele falou muito da polarização econômica, do distanciamento muito econômico, que impacta também no nível de atividade física populacional. Tem uma população mais privilegiada, e aqui no Brasil isso é um problema central, que a população mais financeiramente privilegiada, ela tem o tempo do lazer e ela pode ser fisicamente ativa nesse momento, quando uma boa parte da população ela não tem esse privilégio, que não deveria ser um privilégio. Claro. E causa vários outros problemas, como a pandemia da obesidade que nós temos, que não é só devido à atividade física, como outros fatores, como a nutrição. E ele começou a fazer um pouco a defesa de programas simples que poderiam mudar o nível populacional em algumas décadas. Como, por exemplo, ele falou do país dele, da Dinamarca, onde, no mínimo, metade da população já é fisicamente ativa, de acordo com os parâmetros, só pelo fato de ir para o trabalho, ou caminhando, ou de bicicleta. Para um trabalho que demorou 50, 60 anos para chegar no nível que está hoje, mas as mudanças significativas, e aqui sou eu complementando, 10 a 15 anos, de acordo com o histórico do país. E ele falou um pouco sobre isso, a equipe dele fez vários estudos nesse aspecto. Copenhague é uma cidade completamente transformada para pedalar, e eu fiz uma provocação sobre, porque eu sou daqui, a gente não gosta de suar, e não vê com tão bons olhos pedalar. E chegar suado no trabalho, ou na faculdade, isso. Que, na verdade, é muito mais fácil você chegar suado e ter um chuveiro para tomar banho do que estar na Dinamarca em dezembro, onde a temperatura está perto dos 0 graus, a estrada escorregadia como se estivesse num campo de sabão. Isso eu posso falar. Você teve a experiência pessoal, né? Tá chuva, tá o vento na sua cara, não é nada tão agradável. E as pessoas simplesmente vão, né? Então, é muito mais sobre a cultura e especialmente sobre as condições. E ele deu um exemplo também sobre vir para cá hoje, que eram 6 quilômetros e demoraria meia hora. Quando, na verdade, de bicicleta, isso seria metade do tempo. Com certeza. And I could add one thing. Could you imagine Recife if you removed half of the cars and replaced it with bikes? What would happen to the traffic jam in the morning and in the afternoon? I could easily imagine that. Yeah, it would be very different. Yeah, I assure. Well, I would like to ask one thing. Here, to add one thing. Here we have another situation that you don't in Europe. Probably do, but not in the same scale. The urban violence. To walk in Recife, it's a matter of a fear. Everyone have fear to walk about the robbery, the Steve's. The robbers and robbers. Yeah. It's a reality here. Probably the idea it's much not the idea, but o inconsciente coletivo. The general knowledge, the general fear, or the general concept. It's hypertrophied. It's exacerbated. Exacerbated. About the violence. It's not so. It's not so danger. Life-threatening. It's not so danger, but everyone thinks it is danger. Yeah. It's difficult to change this. My wife likes to walk, but she takes off the ring. And when I go to walk, she asks me, exaggerated, to take off my ring. No, it's not so dangerous. Yes, it is. It's cultural. Yeah. You know, and walk is not so easy to ask. No. Adding with the things that Rodrigo put on the table. Yeah. The weather, the distances. Maybe in cities in Europe that are smaller, it's easier to walk to work,
to school. But here it's very distant. Yeah. The cities are very big, especially the capitals, you know. Yeah, and there's a major difference here. Yeah. And I think it probably not my research field, but my opinion about it is that it's heavily related to the difference you have between rich and poor. Because the greater difference you have, the more violence in the society. And I can let my granddaughter walk through the worst neighborhoods in Copenhagen in the middle of the night, and I fear nothing. Absolutely nothing. There wouldn't happen anything to her. Mm-hmm. So we are probably one of the most equal societies, Yes. all the Nordic countries in the world. Yes. And that is a political issue. Yeah. So that is very difficult to do anything about in Brazil. I Yes. know that. Yes. But the first thing you need is actually to realize that there is an association between the perceived risk and how the society actually is segregated into rich and poor. Yes. Just a moment. Eu provoquei o professor Lass, complementando aquilo que o Rodrigo tinha colocado, de certas dificuldades que nós temos, ou teríamos, né, no sentido de transformar uma cidade como Recife, particularmente, em uma cidade mais transitável do ponto de vista para caminhantes, para ciclistas. A temperatura é uma situação, as distâncias são muito maiores nas nossas cidades, porque elas se constituíram muito espalhadas, né? Isso para ir a pé a lugares seria muito mais cansativo. Mas não só, existe uma cultura do medo, né, entre nós, da violência urbana, do cuidado que se deve ter ao transitar em certos lugares, o que o professor Lass reconhece e diz que, de fato, na Europa, por ser sociedades mais igualitárias, isso talvez não preocupe tanto. Isso não foi empecilho para essa proposição de mudança de cultura. O que aqui é mais um empecilho, mas ele argumenta que isso é uma questão também política. Isso é uma questão que, em médio e longo prazo, depende muito também das posições políticas, das intenções, porque isso tudo são situações que devem ser remediadas, independentemente de querermos ou não pedalar ou andar pelas ruas, não é? Com certeza. E ele destacou um ponto que, para a mentalidade dinamarquesa, é muito importante, é sobre a distância entre os pobres e os ricos. Quanto maior for essa distância, maior é a percepção da insegurança, porque... Isso. E, evidentemente, isso é um problema social, um problema político e muito difícil de se resolver do dia para a noite. Em curto prazo. Em curto prazo. Mas é o ponto central sobre a questão da violência, é com certeza a diferença que no Brasil, nos últimos anos, ela só aumentou. Exatamente. Marianne, please. To add to this, because I think it's a super interesting and important discussion, and I agree that we cannot see interventions or any kind of measures isolated. It's always embedded in the cultural context, and that is very important for developing these, because sometimes people think we develop something in one country and we can just take it to the other country and it should work, but as we saw what Lass explains, this doesn't work. So it is highly complex. It's embedded in politics a lot. I think this is a very good example of that, and that is also where psychology comes in a lot, because you actually have to make areas safer, starting maybe with specific areas. It's not our specific area of research, like you hinted, but also to change the attitudes of people, like you hinted with your wife, that with the ring, or that maybe people tend to even overestimate this problem. So there needs to be kind of population-based measures to change the attitudes, to make people actually believe that it's safe to walk, that the benefit of this is higher than the danger of it. So it's a highly complex subject, and it needs a lot of attention, and thankfully it gets more and more of that. Anne-Marie falou sobre um ponto muito interessante que eu queria complementar com outro aspecto. Ela falou sobre... Isso é uma política regional, comunitária, mas que há maneiras. A gente não pode pegar pesquisas feitas em outros lugares e automaticamente implementá-las aqui sem... Transplantar, né? Não, Transplantar. não de forma alguma, mas que há maneiras de fazer isso.
Então, poderia ser campanhas, começar numa região pequena e depois expandir para o resto da cidade. E eu queria fazer uma provocação aqui. Era completamente impensável você ter a regulamentação que o Brasil tem hoje sobre beber e dirigir. Isso. E se mudou a cultura. Em pouco tempo, viu? Muito pouco tempo. Acho que uma década. Que na Europa não existe esse nível. Vou dar um outro exemplo. Cigarro. Os níveis de fumo do Brasil eram comparáveis ou piores dos países europeus. E hoje, o Brasil é o melhor nível que tem. E fumar é um dos comportamentos mais difíceis de se mudar. É verdade. Então, queria trazer um pouco de uma perspectiva também positiva. Nós somos capazes, aqui no Brasil, com os recursos que nós temos, com as dificuldades que temos e com as características sociais que temos, de mudar coisas. Se queremos fazer, conseguimos. Uhum. Então, isso é um dos aspectos, que é simplesmente uma decisão política de impulsionar um estilo de vida mais ativo. E não é simplesmente para as pessoas não serem obesas, não é sobre isso. É muito mais sobre todo o estado de bem-estar, sobre a saúde, sobre o tempo com a sua família, sobre aproveitar a cidade. Isso. Uma cidade belíssima como Recife, esse clima perfeito, e nós não desfrutamos desse bem tão valioso que nós temos aqui. Dos contatos pessoais também, né? Nós estamos muito isolados. O ser humano está muito isolado em casa, muito isolado nas suas rotinas. Então, sair, andar, é a chance de encontrar pessoas, né? The walkability gives not only better health, physical health, but mental health, and the chance to see people, to contact people. That our routines, daily routines, bring us to inside. I mean, at home we are much restricted in our inner spaces. Yeah, and walk is the chance to meet people. It's health too. We are social humans beings. Well, eu estava fazendo um complemento exatamente dizendo que a caminhada, o sair de casa, o pedalar, não só nos traz melhor saúde física e mesmo mental, mas também uma saúde que talvez a gente possa chamar de saúde social. Né? Uma saúde que nos permite encontrar pessoas, conhecer pessoas, que isso é da natureza própria do ser humano. E a gente está vivendo cada vez mais inseridos em nossos pequenos espaços. Isso certamente está na base de muitas doenças também, especialmente na área de saúde mental, né? Aqui tem várias dicas de como continuar essa conversa. Uma delas é sobre a questão do isolamento social, da falta de conexões, e também ligada com o indivíduo, porque nós estamos aqui falando muitas vezes da complementação entre indivíduos mudando comportamento e a sociedade como um todo. E eu vou fazer uma provocação a Anne-Marie em relação a isso. So we have many ways here to progress this conversation. One of them is the importance of social connections in behavior change and in lifestyle, but also this dualism between, we are talking a lot about people changing their behaviors, but at the same time contextual factors like politics, social norms, or characteristics of the country. So what do we do with dualism? With the individual, with a lot of characteristics like the social isolation that's also influenced by the social norms and the social characteristics of the population, and how can we work around that related to behavior change, lifestyle, and health, especially in the young population? That is also a very important aspect and many answers to this. I would say I would attach again to what I mentioned earlier, what we talked about the systemic change. Going back to schools, going back to adolescents, kind of embedding them in a system that promotes this interconnectivity, but also promotes these activities, doing it together, moving together. And that also means, for example, to get the family into the boat, to if
we take the example of physical activity. If a child grows up with parents that are physically active, it will automatically do more of that. And also, if the peers are more into that, that will happen more. And it's the same with mental health. So I think also teachers. So I think this is an important aspect, to have this systemic lens to everything and to promote this social interconnectivity, and maybe even kind of connect, because sometimes it's isolated, at least in Germany, that we see physical activity as this subject in school or something that I do in a club, but actually we can connect it. We can even do teaching concepts that include physical activity in the classroom. You guys know way more about this than I do, but also just in daily life, promote physical activity more and more in kind of a lower level. That doesn't necessarily mean I need to be a great athlete, but that I just bring this more into my hobbies and my daily life, like walking, cycling, all of this. A Anne-Marie falou sobre vários aspectos, especialmente destacando a questão sistêmica, que as soluções elas têm que ser pensadas para o sistema, que sem ter conectadas com o sistema. Ela deu o exemplo óbvio das escolas, onde a maioria dos jovens estão matriculados em escolas, mas também expandindo, como talvez a escola como um ponto de encontro, mas expandindo isso até as famílias, a comunidade, né? E isso está muito relacionado também com a atividade física, porque nós temos aulas de educação física nas escolas, mas os jovens não necessariamente estão mais fisicamente ativos. E eu queria fazer uma provocação lá nesse sentido. So, we have school-based programs. We know how to make children and adolescents more active in the schools. So what is the puzzle that it's missing to take our youth and make them more active? What we are missing here? I don't know if I would say we are missing something specifically, but because the problem involves both the whole society, politicians in the society, and the individual. Then what we do as researchers is that we try to provide the knowledge of how well it works to be in relation to health, to be physically active, and how it can be used in treatment of different diseases. When we have this knowledge, we try to give it to the politicians so they can take the next steps. And it takes time, simply. If you look at some of the other risk factors, such as smoking, for example, we had the knowledge that smoking was detrimental to health already in 1946. And how many years did it take before we started to prohibit smoking in restaurants, and then in public buildings, and then in the whole society? Nobody is smoking in their homes today, at least in my country. Mm-hmm. I don't know how it is in Brazil, but back then we smoked to all meetings. We smoked in our homes, even in the bed, and that kind of knowledge takes time to implement. So for smoking, it took 40, 50 years. For physical activity, it will be probably a similar amount of time, but it changes, and you can see the changes, and I think we should be happy when we see these changes and promote them. And if the politicians are making the changes and they get benefit out of it, as get elected next time and so on, they will continue. Mm-hmm. So I think we need to be patient in this area and still provide knowledge, both of how effective it is, but also how we can get it implemented so we can guide the politicians to do the right things. Let me do a provocation to you. Okay. Você como estrangeiro, como brasileiro, vivendo muitos anos na Europa, ouvindo os colegas falando do que tem acontecido lá e dado certo, e também das dificuldades e demoras que ocorreram naturalmente para que as coisas
estejam no nível que estão hoje. Qual o seu olhar? O quanto já foi dito aqui que não dá para transplantar experiências de um país, né, para o outro, especialmente em situações socioeconômicas tão distintas. Mas qual é o seu olhar sobre o que acontece lá, o conhecimento que você tem, tecnicamente, do que se passou ao longo da história, e a tua compreensão do quanto nós, brasileiros, também com o seu conhecimento nativo, podemos trazer de uma perspectiva de sucesso, ou que não, talvez não adiante insistir. Também tem isso. Muitas vezes a gente fica insistindo em algo que deu certo em algum lugar, perde-se o tempo de se tentar criar algo original que possa ser mais eficaz na nossa realidade. Não sei se você entendeu minha pergunta. Também não sei não, mas eu vou responder alguma coisa. É muito complexo, porque depende muito da área que seja o foco da discussão. Então, falemos de atividade física como uma mudança de atitude comportamental na população. Sim, né? Sim. Porque essa ideia do cachorro vira-lata, esse complexo de cachorro vira-lata, ele é completamente desproporcional. Ele não cabe. Nós somos uma nação rica, não só em recursos, mas culturalmente e com conhecimento técnico. O Brasil tem cientistas de ponta, fazendo pesquisa de ponta, independente, muitas vezes, de todas as barreiras administrativas, sistêmicas que são impostas à nossa sociedade acadêmica. Então, acho que é muito importante destacar que nós temos massa crítica para fazermos a diferença. Tem muitos aspectos que a Europa, Estados Unidos, países do primeiro mundo, podem dar dicas ao Brasil, para não usar a palavra ensinar, mas fazer a transferência, uma palavra que está um pouco na moda, transcultural, das experiências do conhecimento às nossas realidades. Então, se a gente for pegar o exemplo da Dinamarca sobre as ciclovias, é relativamente simples fazer isso em Recife. Recife é uma cidade que tem alguns morros, então tem algumas elevações que complica a questão, mas é uma cidade muito plana em pelo menos 70%, 80% isso. Do seu território. Então, tem um clima que é quente, mas tem soluções em relação a isso. Então, na verdade, é muito mais nós como sociedade nos organizar, na minha opinião, nós como sociedade nos organizarmos para fazer frente e pressão aos políticos, às pessoas que mudam, nós estarmos mais vinculados como sociedade, como comunidade. E isso está um pouco relacionado com a última resposta do Lars, que é sobre como nós, como cientistas, nós, como sociedade, sabermos fazer o lobby, fazer a pressão. Concordo. Para que a cidade ela mude. Então, eu vou... Não sei se terminar a minha resposta, porque eu não faço a menor ideia de como eu vou terminar essa resposta, mas eu vou um pouco fazer uma provocação que talvez toque os recifenses especialmente. Nos anos 90, num desses rankings que não fazem o menor sentido, Recife foi ranqueada como a 4ª pior cidade do mundo para se viver. Eu lembro disso. E isso provocou um grupo de jovens que foi a última transformação cultural no país. O movimento Mangue Beat, que era pegar uma característica da cidade, fazer cultura, não é simplesmente 3, 4 gato pingado que queriam fazer música de todo jeito. Não. Aquilo ali virou uma movimentação cultural que foi a última... Eu não sou especialista nisso, então não me levem a juízo por isso. A última grande transformação cultural no Brasil, que depois dos 30 anos ainda continua, mesmo sem o seu maior expoente vivo, ainda continua, que era um movimento de transformação cultural, de valorização dos nossos manguezais, da nossa natureza, que hoje é um dos tópicos mais importantes na sociedade. Estamos organizando em Belém uma reunião internacional sobre o meio ambiente. Então, não sei se faz muito sentido todas essas conexões, mas
na minha opinião, é muito mais sobre juntar como sociedade, aprender, estar fora, não é se fechar ao nosso mundinho. E nem importar modelos. De né? forma alguma. Perfeito. De forma alguma, porque não precisamos disso. Não precisamos que o Brasil, como se inspirou em muitos anos na França, e como mais recentemente quer ser uma cópia dos Estados Unidos, Isso. ou de China, ou de Turquia, ou de qualquer outro país. O Brasil é o Brasil. E eu acho que nós podemos trazer, filtrar e fazer o nosso bem bolado. Exato. Tá muito bem. Você quer traduzir alguma coisa? Eu acho que eu traduzo para eles quando estiver tomando um café. Tá, ok, muito bem. Bem, eu não sei qual é o tempo que nós dispomos ainda. Mauro deu uma liberdade, nós temos um pouco mais de flexibilidade no tempo. Para explicar para as pessoas, nós estamos tendo o privilégio por conta... Eu, inclusive, estou com a camisa do Congresso Brasileiro de Atividade Física e Saúde, que foi organizado aqui na cidade pelo Grupo de Pesquisa em Estilo de Vida e Saúde. Professor Jorge, professor Mauro eram as pessoas mais de frente. Professor Daniel também foi uma pessoa muito importante, eu sei, na organização. Uhum. E tivemos o privilégio de trazer pesquisadores do mundo todo. Vieram brasileiros que estão morando fora, como é o meu caso, mas outros professores que estão nos Estados Unidos. De 6 diferentes países, né? Exatamente. Também daqui da América Latina. Então, na verdade, estamos ampliando. Eu posso falar estamos porque o cara sai, mas nunca sai, né? Isso. Eu sempre sou daqui. Estamos ampliando nossa rede de impacto e de colaboração com a América Latina. E temos o privilégio de ter 2 pesquisadores da Alemanha, da Dinamarca, que estão trabalhando e estiveram trabalhando nos níveis mais altos de pesquisa, para estarem aqui no Congresso vinculados de alguma maneira. E temos agora um seminário com os alunos de doutorado do programa, e vamos fazer algumas apresentações, e vamos também fazer alguma troca com os alunos, eles vão apresentar os trabalhos, e nós vamos... Então, eu acho que a gente precisa meio que encerrar, né? Mas eu posso falar por eles que é um privilégio estar aqui, uma felicidade muito grande estar aqui. I'm speaking on your behalf on how happy you are to be here and also to participate in the seminar. Então, mas eu acho que talvez, não sei se queremos fazer alguma fechamento. Fechamento pode ser. Fazer uma tomada aí. So to wrap it up, like if you would, both of you, we can start with Lars. To wrap it up, like would be your message around this topic on individual, populational, systemic, lifestyle, physical activity message you would give with your experience in the field? I would say at the moment we have sufficient knowledge to say that it is good to be physically active. So there will still be research in that area, but the main task for the future will be how we can make the population active, how we can implement it. And that will mean both changes of the environment, the perception in the society, and a lot of things that takes time. But I think it is happening all over the world at the moment. So for me, I'm reasonably positive that it's going in the right direction. Even I know that most scientists are very pessimistic. I still think it's going in the right direction. Mm-hmm. O Lars acabou de dizer para os jovens investigadores o que vocês devem fazer. Tentar implementar programas, desenvolver programas que sejam implementáveis para melhorar a atividade física, níveis de populacionais de atividade física, porque já é conhecimento dado sobre os benefícios. Anne-Marie, would you like to say a few things to wrap it up? I agree very much with Lars. I'm also quite hopeful that things are going in the right direction. We do have
interventions that work. We know they work. That's great. And it will be about implementing them on a greater level. And there is more and more awareness in politics, in the general population. And there's, for example, more and more calls, research calls that go into that direction. So there is money to be spent on this. Our group is applying for different ones by now. So I'm also optimistic that there is work to be done, but interdisciplinarily it can be managed, it can be done. Thank you very much. So, Anne-Marie também foi na mesma direção sobre o otimismo da área, porque muito se foi construído e agora é um momento de transformação, de como fazer essa transformação e continuar trabalhando nessa direção. Eu deixo aqui o nosso host que fez. Well, it was a privilege to me to have you here. Thank you very much. And I hope you had other opportunities in the future to bring more auspicious information about the transformation, the social transformation, political transformation, and give the opportunity to the people have more physical activity in their routines, daily routines. Well, eu estou agradecendo aos colegas o privilégio de estar com eles aqui fazendo essa entrevista. Espero que tenha sido tão agradável para vocês escutar a nós do quanto foi para mim ter essa oportunidade de estar aqui com o Rodrigo, um grato amigo que eu tenho desde criança. I know Rodrigo as he was a little child, 7 years old. Bem, encerramos assim mais um episódio do programa Estilo de Vida e Consciência e no próximo mês voltamos com mais novidades para vocês. Um abraço e até breve.